Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma make tranquilinha de ficar em casa. Então eu faço home office. Para você que não me conhece, meu nome é Lara Picalo, eu sou de Vitória, Espírito Santo. E minha intenção é falar aqui nesse canal sobre coisas da vida, transição de carreira, expansão de carreira, maquiagem, várias coisinhas aleatórias. Então se você foi com a minha cara, se inscreve aí porque vai ter muito conteúdo bom. Conteúdo gostoso, superficial e conteúdo mais profundo também. Então, olha, eu já passei esse eye balm da Simple Organic, que é maravilhoso. Ele é em tubo assim, e você passa. É muito bom, bem gostosinho, tem um cheirinho bom. E esse anti-pigment da Eucerin, que é um hidratante que eu passei no rosto inteiro, ele ajuda a corrigir manchinhas e tal. Acho ele excelente. E agora eu vou para o protetor solar da Olio. Gente, meu assunto do vídeo de hoje é uma indagação para vocês que eu tenho me feito constantemente na vida desde que eu comecei a ler mais sobre desenvolvimento pessoal, profissional, etc. Que é o seguinte: o que você quer? Eu acho que essa é uma das perguntas mais capciosas que alguém pode nos fazer ou que a gente faz a gente mesmo. Porque se você reparar bem na vida, às vezes a gente reclama que a gente não tá tendo o que a gente quer, ou a gente sente um incômodo, uma angústia existencial, como se a gente quisesse algo que a gente não tem, mas muitas vezes a gente nem sabe o que seria esse algo, o que seria esse querer. Na minha opinião, uma das coisas mais difíceis que tem é você chegar a essa resposta do que você realmente quer na vida. Porque você precisa ter algo que muitas vezes a gente não se dedica, a gente não dá muita atenção e nem tem tempo para fazer, que é o autoconhecimento. Ou seja, para você entender o que você quer ou começar a entender melhor o que você quer, você tem que investir um tempo em você, no seu desenvolvimento pessoal, no seu autoconhecimento. E eu confesso que eu demorei muito tempo na vida para fazer isso. Aliás, eu acho que até os meus 30 anos eu estava completamente, assim, perdida. O que eu queria, de quem eu era, quais são as minhas prioridades e meus valores. Até que eu entrei numa crise existencial, digamos assim, nos 30 anos. Vou passar esse blush da Milk aqui, que ajuda a disfarçar olheiras. Eu tô precisando comprar um corretor, mas ainda não comprei. Então, isso vai servir de corretor e isso vai servir de blush. A gente não dedica tempo suficiente, sabe? As pessoas talvez não incentivem tanto a gente a fazer isso, a gente a entender exatamente quem a gente é, ou pelo menos a galera da minha geração era muito focada em, tipo, tem que ter um diploma, tem que ter um trabalho, e, tipo, dane-se o que você gosta, o que você quer, você tem que meio que sobreviver. E eu entrei nesse modelo, né, como uma boa família, filha de classe média, os meus estudos sempre foram a prioridade dos meus pais, e eu honrei essa prioridade deles, então me formei em Direito, já sabendo desde o princípio que talvez não fosse assim o que eu mais gostasse de fazer na vida. Mas olha, gente, eu tive uma questão hormonal, tô cheia de espinhazinha. Então vou usar esse corretivo aqui da Care pra disfarçar. E aí eu honrei esse esforço dos meus pais, sendo uma ótima aluna na faculdade, passando num excelente concurso. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu percebi que esse lá não era exatamente onde talvez eu quisesse chegar, sabe? E aí, nesse momento, eu parei para pensar, tá, então se não é isso, o que é? E aconteceu algo que eu considero muito triste, mas que acontece com muitas pessoas, uma crise de identidade. Você se afasta tanto da sua própria identidade, dos seus próprios sentimentos, que você passa a nem saber exatamente quem você é, o que você realmente quer, o que você realmente gosta, o que você não gosta. Então eu demorei alguns anos, foram alguns anos de terapia, muita leitura, muito soul searching, né? Ficar, tipo assim, pesquisando mesmo a minha alma, o meu espírito, o que eu gostava, o que eu não gostava, tentando voltar na minha infância para entender quem era essa pessoa, né? Eu acredito muito que essas respostas estão muito na infância, porque na infância a gente não tem a lapidação da necessidade da sociedade, do julgamento, da exigência dos pais, então ali a gente tá só sendo a gente. E eu percebi que, na verdade, eu sempre fui artista, eu sempre quis ser artista. Só que isso era tão distante da minha realidade, tão impossível, quer dizer, eu não moro no eixo Rio-São Paulo, o Espírito Santo é um estado extremamente conservador, onde a arte não é tão desenvolvida. Eu deixei isso de lado, sabe? E ao deixar isso de lado, eu deixei uma parte inteira da minha personalidade de lado. E desde que eu identifiquei isso, eu tenho tentado retomar essa pessoa que eu sou, retomar essas facetas da minha personalidade. E para fazer isso, né, claro, você não passa de um total momento de nem saber mais quem você é,
para uma clareza total e agora eu vou fazer isso. Eu nem sabia o que eu ia fazer então exatamente. Tipo, o que eu gostava, eu não sabia mais o que exatamente eu queria fazer. Então você vai ter que dedicar um tempo para essa transição ou expansão de carreira que você quer fazer, porque você gastou muito tempo se afastando do que você realmente gosta e quer e deveria querer, sabe? E depois de alguns anos de terapia, leitura, soul searching, eu fui me lembrando de que eu sempre quis ser artista, de que essa é a minha verdadeira artista barra comunicadora. Sempre foi o que eu gostei, de me comunicar, de me expressar, de questões de imagem, tipo vídeo, foto. Sempre foi o que eu gostei, sabe? Mas de alguma forma eu botei na minha cabeça que isso não me daria um futuro financeiro, profissional de estabilidade e seguir pelo direito, que é uma carreira que, digamos assim, eu devo muito e eu continuo atuando e gostando, mas assim, eu entendi que na minha vida eu precisaria fazer outras coisas também para me satisfazer. Isso colocado, eu queria te perguntar hoje. Talvez você esteja aí não atingindo os seus objetivos. Mas você sabe exatamente quais são os seus objetivos? E esses objetivos são de fato seus objetivos? Porque muitas vezes, quando não há essa clareza, quando há algum ruído, a gente se sabota. Porque no fundo, a nossa alma sabe que não é exatamente aquilo que a gente quer pra gente, entende? Então, se você tá aí se sentindo perdido e tal, eu te falo, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de olhar pra fora, de tentar copiar o modelo de sucesso ou o modelo de felicidade pra alguém. Isso é duro, tá? E de fato fazer um raio-x da sua vida, começar a olhar pra dentro, entender os seus sentimentos. E aí você pode usar da ajuda da espiritualidade, de um bom terapeuta. Muito cuidado com as pessoas que você vai conversar, nem todo mundo vai entender isso, pode até te desanimar de fazer essa transição, essa expansão. E aqui em momento nenhum eu estou incentivando que você faça isso de forma irresponsável, mas eu estou incentivando sim que você aproveite sua vida e se pergunte o que de fato eu quero. Será que esse desejo é realmente meu? Por que eu não tô chegando lá? Será que de alguma forma eu sei que isso aqui não é pra mim, eu continuo fazendo e eu nunca vou obter o resultado porque não é exatamente o que eu quero pra mim, sabe? Então, esse é o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Minha make é essa, sem rímel, sem nada, bem básica pra ficar em casa, bem leve. Aliás, porque já tá começando a fazer um baita calor em Vitória de verão. Então é isso. Até o próximo vídeo.